Linguagem C, aula 13.2. Professor Anderson Diniz. O código integral deste programa está disponível neste site. Este programa é semelhante ao da aula 13.1. Porém, agora vamos utilizar a função while. Eu gostaria de fazer uma demonstração para vocês de um loop. Então eu vou comentar esta linha aqui. Quando eu comento a linha, é como se eu apagasse a linha do programa, tá? Somente o programador é que visualiza essa linha, mas o programa é como se para ele não mais existisse essa linha, tá? Ele ignora essa linha. Então eu vou dar uma demonstração para vocês do que é um loop. Vou apertar F9, executando o programa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Olha aí. O programa entrou em loop, tá? O que é um loop? É a execução de um determinado trecho do programa de maneira infinita, ou seja, ele vai ficar eternamente ali naquele trecho, ele nunca vai conseguir sair daquele trecho. O loop é um erro de programação, tá? É quando o programador, por distração, cria uma determinada condição em que o programa não consegue sair daquele trecho, ele não consegue avançar. Então, ele vai ficar executando aquele trecho eternamente, tá? Então aí é necessário fechar o programa, voltar ao código e ver qual foi a instrução que causou aquele loop. No nosso caso, foi essa instrução aqui, que eu tinha apagado, né, que eu tinha comentado, e aí, ao não ter essa instrução, criei uma condição de loop. Qual era essa condição? Bom, nesse trecho, o contador estava valendo 10. E eu fiz a seguinte condição: enquanto o contador for maior ou igual a início. Início está valendo 1. Então, na prática eu disse, enquanto o contador, ou seja, enquanto 10 for maior ou igual a 1, tá? Só que essa condição sempre vai ser verdadeira, porque 10 sempre vai ser maior ou igual a 1, tá? Então, sendo verdadeira, ele continua executando esse mesmo código, esse mesmo trecho aqui, tá? O que faltou foi o seguinte, foi eu dizer que era para o contador ir sempre diminuindo mais 1, tá? Dizer contador menos menos é o mesmo que dizer contador é igual a contador menos 1, tá? Ou seja, diminua o contador em 1, tá? Então, se eu não disser para o contador diminuir em 1, isso aqui vai ficar sempre como verdadeiro, tá? Agora, se o contador vale 10, eu peço para diminuir 1, vale 9. Aí, se o contador vale 9, eu peço para diminuir 1, vale 8. E assim por diante, vai chegar um momento em que o contador vai valer 0, tá? E aí, 0 não é maior ou igual a 1. E aí, não é mais verdadeira essa condição, ele vai parar de executar esse trecho do código e vai vir para a próxima instrução que estiver após o while, tá? Então fiquem atentos em relação ao while, porque é muito comum criar um loop quando se utiliza o while. Bom, as alterações que eu fiz no programa da aula anterior foram as seguintes: enquanto o contador for menor ou igual ao fim. Então, o que está dizendo aqui, ó?
enquanto o contador for menor ou igual a 10, tá? Só que agora eu tive que já atribuir um valor para o contador. Por quê? Se eu entrar aqui com o contador sem nenhum valor, vai dar erro. O while não vai saber quanto vale o contador, tá? Então eu tive que dizer que o contador vale 1. Aí sim, ó, contador, aí o while vai saber. Contador vale 1, enquanto 1 for menor ou igual a 10, ele vai fazer isso aqui, tá? Ele vai pedir para o usuário digitar um número, né? Digite o número 1, digite o número 2 e assim por diante. Vai ler esse número, né? Vai ler o número 1, vai ler o número 2 e vai aumentar o contador. Contador é 1, contador é 2, contador é 3, tá? E assim por diante. Aí, o contador vai ficar contando aí, ó, tá? Só que ele vai contar de 1 até 11. Por quê? Porque é o seguinte. Vamos supor que o contador esteja valendo 10. Enquanto está valendo 10, o 10 é menor ou igual a 10? Sim. Então ele ainda executa isso aqui, ó. Quando o contador vale 10, ele pede para o usuário digitar um número, lê o número 10 e aumenta o contador em mais um. Aumenta para 11. Aí ele volta aqui e pergunta de novo. Contador é menor ou igual a 10? Não, porque o contador está valendo 11. Então não é menor. Então ele não entra aqui, tá? Não entra e não faz esse trecho. Ele já vem direto para cá, para a próxima instrução, tá? Só que o valor que ele sai é 11, porque ele chegou ao 10, fez esse código, fez esse trecho, aí aumentou também para mais um, 11, tá? Aí ele perguntou aqui, não atendeu a condição, ele saiu. Porém, o valor 11 continua no contador, tá? Então, se eu pedir para executar o programa e pedir para mostrar o valor do contador nesse momento aqui do código, ó, nessa linha aqui, vocês vão ver que o contador está valendo 11, tá? Eu só vou desativar aqui o antivírus para vocês verem a execução do programa, ó lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Então tá aí, ó. Olha lá. Valor do contador 11, tá? Ó, é justamente essa mensagem aqui, ó. Valor do contador, ó. Valor do contador. E aqui também, o valor do contador 11, tá? Então provando aí o que eu disse para vocês, que o contador ele não sai com o valor 10. Ele sai com o valor 11 e mantém esse valor, tá? Então, se eu quiser utilizar de novo o contador, eu vou ter que mudar o valor do contador, tá? Então, por isso que eu uso essa linha aqui, ó. Contador é igual a início. Ah, mas você já não tinha falado que o contador é igual a início? Sim, só que aqui nesse trecho, o valor do contador foi alterado para 11. Então, eu preciso retornar o valor 1 para o contador, tá? Então agora, exibe o título na tela. Digite os números na ordem. Então agora ele vai exibir na tela a seguinte mensagem. Um título, números na ordem em que foram digitados, tá? Depois desse título, ele vai fazer o seguinte. Enquanto o contador for menor ou igual a 10, ele vai imprimir o número que estiver no contador, tá? E aí vai fazer aquelas listas lá que eu já demonstrei para vocês na aula anterior, tá? Aí ele vai terminar o while e vai fazer isso aqui, ó. Números na ordem inversa. Então ele já mostrou na tela os números na ordem que foram digitados. Agora ele vai mostrar na ordem inversa, tá? Só que de novo, como ele contou até 10, tá? Então ele contou até 10 para fazer isso aqui, tá?
Só que na verdade, depois do 10 ele ainda aumenta mais um. Então ele contou até 11. Como ele contou até 11, o contador está valendo 11. Então eu preciso agora diminuir 1 do contador. Eu preciso fazer que o contador valha 10. Tá? Por quê? Porque agora eu vou contar de 10 a 1. Tá? Então fiquem atentos aqui, ó. O contador valia 11. Eu pedi para diminuir 1 e depois é que eu fiz o while. Tá? Porque senão o while vai começar do 11 e vai até o 1. Tá? Mas não é isso que eu quero que ele comece do 10 e vá até o 1, tá? Para imprimir na ordem inversa, tá? Então fiquem muito atentos ao valor do contador quando você utiliza o while, tá? No for não é tão comum errar no valor do contador. Por quê? Porque no for você já dentro do for você já define o valor do contador, ó. Tô dizendo aqui que o contador vale 1, tá? No while você não diz quanto está valendo o contador. Só está dizendo a condição, ó, enquanto o contador for menor ou igual a 10. Mas por enquanto aqui, no while, você não deu um valor para o contador. Tá? Então você precisa sempre dar um valor para o contador antes de entrar no while. Ó. Aqui, ó, valor do contador antes, depois o while. Tá? Valor do contador antes, depois o while. Valor do contador antes, depois o while, tá? Ó, sempre esse procedimento. Valor do contador antes, depois o while. E dentro do while, você define se o contador vai diminuir, né? Como é esse caso, ó, definir que o contador está diminuindo. Nesse caso aqui, eu defini que o contador está aumentando, tá? Ó, dentro do while eu defino se ele está diminuindo ou está aumentando. Ó. Aqui também, definir que ele está aumentando. Tá? Então fiquem muito atentos quando utilizarem a função while, porque é muito comum cometer erros quando se utiliza a função while.